Muito bem, pessoal, tá aí. Enfim, esse é o principal trecho aí da entrevista com o Major Rafael. Chama aqui Pablo Sukenik, espero ter pronunciado o sobrenome de maneira correta, especialista em relações internacionais, colega meu, no caso do mestrado em Direito pela Universidade de Brasília, Pablo. Como vai? Agradeço muito aqui a sua presença para que a gente trate de um tema tão importante. Olá, boa tarde, Leo. Boa tarde aos espectadores. É sempre uma alegria podermos conversar. Muito bem. Pablo, vamos lá. Vamos começar por esse trecho dessa entrevista minha e com o Sérgio, com o Major Rafael, que é um porta-voz do Exército Israelense. Como o Sérgio fala ali, o mundo todo está se perguntando sobre aquele ataque dos pagers, de pagers e walkie-talkies ali, né, contra o Hezbollah. Israel não se pronunciou até agora e me parece, Pablo, que há uma situação muito clara, porque, como o próprio Sérgio diz, vários especialistas e vários observadores da cena internacional avaliam que aquela ação ela é uma ação próxima ao terrorismo. Ficaria caracterizado como um crime de guerra, ou seja, um crime que ultrapassa as regras, mesmo as regras, é importante que a gente diga para a nossa audiência, ela tem regras. E nesse caso, esse ataque específico, ele ultrapassa todos os limites dentro das próprias regras de uma guerra. Queria que você comentasse um pouco sobre isso e também sobre a negativa de Israel em se dizer autor ou não. Na verdade, eles se negam a dizer uma coisa ou outra. Eles não estão negando nem chancelando ou nem se auto-atribuindo esse ataque. Eles simplesmente não se pronunciam, como o Major deixa claro, inclusive nessa entrevista. Pablo, mais uma vez aqui pela presença. Bom, realmente é um tema instigante, né? E esse componente do Estado de Israel, ele não é novo. Historicamente, o Estado de Israel tem posicionamentos nesse sentido. Vamos fazer história, né? Quando eles simplesmente sequestraram Eichmann na Argentina e levaram para julgamento lá em Israel, o procedimento correto era ter requerido a extradição dele, o que manda o direito internacional. E isso virou filme, foi muito festejado, mas com base no direito internacional, ali se cometeu um ilícito, se invadiu a soberania da Argentina. Outro evento que virou filme foi a caçada aos autores do atentado nas Olimpíadas de Munique, da década de 70. Aquilo também virou filme, foi muito festejado, a ação da Mossad caçando os autores do Setembro Negro, Europa afora, né? A filme a respeito disso, mas aquilo também é uma violação ao direito internacional. O Estado de Israel não possui um histórico de respeito ao direito internacional, e nessas questões ele costuma normalmente optar pelo silêncio. Não diz nem que sim, nem que não. Então, é um procedimento padrão da diplomacia israelense, e o que leva à suspeita de que realmente sejam eles, lembra muito o acionário histórico da Mossad, né? Ou seja, aquelas ações espetaculares que daqui a alguns anos viram filme. Pablo, sobre esse discurso do Lula na, na, na ONU ontem, o Lula condena inicialmente ali o Hamas, a invasão ali naquele trecho de território
israelense ali no meio de uma, né, de uma rave, de uma festa. E depois na sequência, ele diz: olha, nada justifica a forma como se aprofundou essa crise. E aí ele critica diretamente ali Israel. A gente sabe já dessa relação diplomática conflituosa, né, desde as principais críticas de Lula em relação a essa questão. No começo, o governo ficou muito reticente nesse assunto, até por causa de grupos da própria política interna brasileira, né? Chegou um presidente de uma estatal aqui no Brasil, chegou a ser demitido por ter escrito e mesmo, enfim, chancelado determinadas críticas no Twitter, na época que o Twitter efetivamente estava sendo usado aqui no Brasil, mas depois o próprio presidente Lula fez críticas mais diretas ali a como Israel estava tratando nesse caso, né? E chegou em determinado momento a falar em genocídio. Acho que a declaração do Lula hoje, eu vou recuperar aqui, nessa entrevista coletiva, ele fala isso, eu só vou confirmar aqui. Mas já pergunto para você o seguinte: como você imagina que essa diplomacia brasileira e israelense ela tende a se estabelecer a partir de agora, os próximos passos disso? Bom, é importante aqui que a gente tenha algumas premissas sobre as quais a gente possa conversar. A primeira é que aqui nós não estamos lidando numa situação de mocinhos e bandidos. Nós não temos nem mocinhos de um lado, nem bandidos completamente do outro. Ou seja, aqui nós temos que analisar as situações concretas, né? E diante disso também há um outro aspecto que ocorre há muitos anos, que qualquer crítica ao Estado de Israel é imediatamente acusado de antissemitismo. O que, enfim, dentro da margem da liberdade de expressão, deve haver espaço para crítica ao acionar do Estado de Israel, sem que seja considerado antissemitismo. É uma necessidade nesse sentido. Ou seja, se nós partirmos desses conceitos. Então, e aqui, toda esta conversa não é uma defesa nem para o Hezbollah, nem para o Hamas. Muito pelo contrário, que eles cometem atrocidades. Então, o que não legitima de qualquer maneira qualquer acionar e qualquer medida que o Estado de Israel faça. Por mais atroz, mais repugnante, mais reprovável as ações que o Hamas e o Hezbollah cometam, não autorizam uma represália de qualquer maneira. Como você bem levantou no início da nossa conversa, existem regras, inclusive para a guerra. Agora, entrando na parte das relações diplomáticas Brasil-Israel, obviamente, elas estão num momento muito, muito frio, ou seja, nós estamos num momento ali no qual são basicamente protocolares, mas o Brasil tem interesse. O interesse do Brasil está, primeiro, nos países que respeitam o direito internacional. Muito tem se conversado a respeito de um conflito entre os países ocidentais e os países ocidentais, os países democráticos e os países não democráticos. Agora, para o Brasil, a verdadeira classificação que interessa é entre os países que respeitam e os países que não respeitam o direito internacional. E nesse campo dos países que respeitam o direito internacional, há países eventualmente que não são democráticos, há países eventualmente que não são ocidentais. O interesse do Brasil está voltado, primeiro, para o respeito do direito internacional e, segundo, está voltado para o multilateralismo, que é onde o Brasil fica mais à vontade e onde os melhores interesses brasileiros são defendidos. Até porque vários países com potencial menor, com menor força, conseguem se fazer valer
contra os países mais poderosos. Então, essa é a pauta que interessa ao Brasil, independente de governo. Isso é um posicionamento histórico brasileiro que perpassou governos militares, perpassou governos de esquerda e perpassou governos de direita. Então, em relação às relações com o Estado de Israel, elas devem permanecer. O Brasil não tem interesse nenhum em romper relações com o Estado de Israel, só que também o Brasil não vai apoiar qualquer medida que Israel faça para retalhar ou vingar as ações dos seus vizinhos, por mais reprováveis que essas ações sejam, e são muitas. Muito bem. Pablo Suquenic, especialista em relações internacionais, mestre em Direito e Democracia pela Universidade de Brasília. Pablo, muito obrigado aqui pela presença aqui com a gente no Poder Expresso. Só reforçando, Pablo, aqui a declaração do Lula, hoje, na coletiva de imprensa, pós o discurso do Zelensky. Eu, sinceramente, acho que os países que dão sustentação ao discurso do primeiro-ministro Netanyahu precisam começar a fazer um esforço maior para que este genocídio pare. Pablo, muito obrigado, até a próxima. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado, um prazer, até a próxima.